O assassinato de Marielle Franco marcou a história da política brasileira e o fato do mandante nunca ter sido descoberto é algo que ainda nos assombra. Agora, em uma entrevista recente, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, diz que as investigações avançaram e demonstrou um certo otimismo. Teremos de esperar, mas acredito que vamos chegar a uma solução do crime, sim. Tá, eu acho que aqui vale a gente recordar uma coisinha que aconteceu lá nos primeiros dias do governo Lula. Isso aqui, ó. Traniele e a sua mãe, que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e a Polícia Federal assim atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Bom, lembrando que já há milicianos presos, acusados de serem os executores do assassinato, mas nunca chegou-se, ou pelo menos nunca foi publicado, se é que a polícia chegou perto, dos nomes dos mandantes do assassinato e da razão pela qual o assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson Gomes, porque esses assassinatos foram cometidos, é uma promessa que faz aí o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Isso aí foi lá no comecinho do ano, antes de acontecer o 8 de janeiro ainda, é até difícil lembrar que existe um Lula 3 antes do 8 de janeiro. Tá, 6 meses se passaram, 7 meses já, né, se passaram. Daí hoje a gente teve aqui uma entrevista que saiu na agência pública, né, dizendo: Flávio Dino já diz já ter novidade no caso Marielle. Vamos chegar a uma solução do crime. É uma entrevista bem longa, que passa por vários assuntos, não é só sobre a Marielle, vai desde 8 de janeiro até a Amazônia e tal, mas esse realmente foi o destaque, inclusive foi o que mais reverberou na imprensa, né? O que chama atenção ali é que o Flávio Dino demonstra um certo otimismo, né? Então é que eles perguntaram, né? O senhor mandou abrir um novo inquérito na Polícia Federal sobre os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. As investigações já avançaram? Ao que o Flávio Dino responde: trabalho sempre com o conceito de otimismo moderado. Otimismo porque temos um trabalho sério e uma equipe da Polícia Federal trabalhando só no caso Marielle há 3 meses. Isso me dá esperança. Mas por que a minha moderação? Porque se passaram 5 anos. Imagens, impressões digitais, indícios de um modo geral se perderam. Daí os jornalistas apertaram ele um pouquinho. Escuta, mas existe algo palpável, algum fato novo? Ao que ele responde: temos novidades, sim. Não tem uma previsão de quando será divulgado, né? Porque há coisas que faço questão de não saber. Mas sim, as equipes me informaram que conseguiram avançar. Até onde não posso dizer. Teremos de esperar. Mas acredito que vamos chegar a uma solução do crime, sim. Tá, muito vago, né? Tudo muito vago. Mas já é uma postura interessante, porque quando a gente vê, de maneira geral, o que a gente ouve é que o caso Marielle vai ficar sem solução. É o que a gente ouve bastante. Aqui no Meteoro mesmo, a gente chegou a conversar com Leandro Demore, que foi um jornalista que acompanhou muito de perto esse caso. E é um grande estudioso de máfias. Oi? E é um grande estudioso de máfias. Exato, e ele nos falou com todas as letras. Eu acho que não vai ter solução. Agora a gente tem o Flávio Dino dizendo aí, ó, não posso falar, tem coisa que eu mesmo prefiro não saber, mas a gente está avançando, a gente tem novidades que vão mais cedo ou mais tarde serão reveladas. Tá. Olha, a Marielle era minha amiga, eu trabalhei quando trabalhava no mandato parlamentar, a gente era próximo, aquilo caiu para mim, para os meus amigos, como uma avalanche, uma demolição de esperança e de imaginário de vida, de mundo. Foi uma coisa muito brutal, foi uma coisa totalmente bárbara. E a gente não pode esquecer dessa dimensão da coisa. A gente não pode esquecer do impacto humano em milhares de pessoas, que é você assassinar uma pessoa bem querida
e que uma geração depositava esperanças. Ela foi eleita como a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro. Na época que ela foi eleita, eu filmava ela, eu tive uma iniciativa de vídeo como isso aqui, em 2014. E eu sempre digo isso para as pessoas, a Mari era uma pessoa que, se todo mundo que ficou encantado com os discursos dela depois dela morrer, depois de ter contato com essa história, não dá para nem explicar o quanto ela era tímida em frente a uma câmera, o quanto ela era mais poderosa e mais capaz e mais envolvente, empolgante fora. Ou seja, o quanto ela tinha de potencial para galvanizar os sonhos e lutas de uma geração negra, LGBT, de esquerda, socialista e por aí vai. Dito isso tudo, vamos falar um pouco de milícia e sobre essa situação de não... Por que não dá e por que dá para descobrir. O crime foi muito bem feito e foi muito caro. A gente sabe dos valores que se falaram sobre assassinato e o grau de profissionalismo do escritório do crime, que executavam um conjunto significativo de assassinatos no Rio de Janeiro, em geral ligados a jogo do bicho e milícia. Num crime bem feito como esse, você contrata alguém, que contrata alguém, que contrata alguém, que contrata alguém, que contrata um assassino. Quanto mais cadeias você tiver, quanto menos a ponta souber quem é o mandante final, ou seja, quanto menos o executor souber quem é o mandante, melhor. E depois a gente teve uma queima de arquivo significativa depois. Você teve caso do desmanche do carro, você teve um envolvimento da Delegacia de Homicídios com operações abafa. Quem leu o inquérito, apesar do inquérito estar em sigilo, algumas poucas pessoas leram, então alguma coisa ou outra de informação passa. Sabe que a polícia durante muito tempo investigou coisas que não tinham nenhum sentido. Marielle foi a quinta mais votada, mas ela não tinha chance de ser senadora. Alguém cogitar que o pessoal do Rio de Janeiro tivesse possibilidade de alguém que não fosse ela, matar ela pela vaga de candidatura do pessoal do Rio de Janeiro, que nunca seria eleito, uma coisa completamente estapafúrdia feita para jogar fumaça. E tanto é que até hoje essa fumaça aí funciona. Toda vez que se fala da Marielle, você tem o gabinete do ódio, funcionou muito bem para cometer o segundo assassinato, né? Você mata a pessoa e depois você difama a pessoa. Então isso complica. O que não complica? Olha, a milícia, ele é um tipo de crime que a sofisticação também é limitada. Você tem uma sofisticação muito grande quando a coisa chega no alto, você tem toda a criminalidade tem uma formação econômica muito piramidal, então quando chega a ser um assunto de cúpula, a coisa é muito sofisticada, envolve muito dinheiro e as pessoas são mais sagazes. Quando chega no baixo, ele é um crime como o tráfico de drogas, que envolve pessoas mais comuns, mais o chão de fábrica é mais amplo. E no final das contas a gente teve algum momento no Rio de Janeiro um processo de conhecimento sobre o que as milícias eram, que foi a CPI, que é provavelmente a causa da Marielle ter sido morta. É a ligação dela com o Marcelo Freixo, na época, ainda uma pessoa muito ligada à crítica das milícias, ou seja, que estava na política, tá atuando dessa forma. Então, a gente entende, a gente sabe o que as milícias foram, a gente sabe como as milícias andam. Se você sempre falar, não, só existe milícia no Rio de Janeiro, é mentira. O grupo de extermínio existe no estado, no Brasil inteiro. Corrupção policial existe no Brasil inteiro. Crime organizado existe no Brasil inteiro. A forma milícia em si é uma forma que a gente conheceu a partir de um estudo. Ela está ligada especificamente ao fim da ditadura, onde você tem
também um desmonte mal feito dos aparatos de controle social e por aí vai. E ela é um crime em rede, o que também dificulta a penetração. Como o tráfico de drogas também é um crime em rede. Você tem um chefão, mas a pessoa ali embaixo tem uma certa autonomia, então ela não sabe como é que é a cadeia inteira, e por aí vai. O grau de conhecimento de toda a cadeia é limitado. Se eu acho que é possível descobrir, eu acho que é. A atuação da Marielle tinha apenas começado. A atuação da Marielle tinha envolvimento, tanto, hoje a gente sabe que era uma das pessoas envolvidas com a história da CPI das milícias, e aí o nome claro é o Girão, a família Brazão e o Reis, né, são os possíveis mais afetados por essa CPI. E você teve agora, recentemente, essa notícia sobre apagarem registro de chegada, de ida do Girão à Câmara Municipal do Rio. E você tinha algumas atuações da Marielle que podiam ser uma causa disso. Resultado eleitoral em favela é sempre uma questão, porque uma das atuações da milícia para ganhar poder político é permitir ou não permitir que alguém panflete em algum lugar. A Marielle, como uma pessoa negra, favelada, por aí vai, pode ter conseguido votos em outras regiões que não era permitido se ela não pagasse, ela obviamente não pagou. Mas também a sua atuação parlamentar envolvia a violência de um batalhão da PM no interior do Rio, e aí a ligação, o oposto do que o Zé Padilha fez em Tropa de Elite 2, era sempre um papo de... em Tropa de Elite 2 se passa a ideia de que a polícia é violenta, ou ela é violenta ou ela é corrupta, ou ela é violenta e não corrupta, ou ela é corrupta e não violenta. Isso é mentira. O policial mata mais quando ele tem um interesse pecuniário na própria corrupção, em esconder os próprios crimes, em controlar um território. Então, quanto mais violento ela é, provavelmente mais ligada ao crime é. O que é até o óbvio do senso comum. É o óbvio do senso comum. O crime é violento. O crime é violento. O policial é violento quando ele é criminoso também. Então tinha uma investigação própria do batalhão de polícia militar mais violento do Rio de Janeiro, e tinha uma questão sobre regularização fundiária, que é uma coisa também que a milícia faz bastante, fazendo especulação imobiliária em favela, controle de Minha Casa Minha Vida, achaque de novos empreendimentos. Em Rio das Pedras isso é muito forte. É uma discussão também que envolve a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Flávio estaria envolvido com isso, além de, claro, serem todos pessoas que elogiavam a milícia sem parar. Mas o mais provável é que seja um miliciano desses, mais do que esse papo do envolvimento da família. Acho que o envolvimento da família da família Bolsonaro era muito mais tangencial. Eu espero que seja real essa descoberta. Eu não acho impossível se descobrir esse crime, eu não acho impossível se combater a milícia. Falta vontade política, né? E falta vontade política em muitas escalas diferentes. Se o Flávio Dino está disposto a combater as milícias cariocas, porque as milícias cariocas chegaram ao seu limite, foram longe demais, quer com a morte da Marielle, quer com o envolvimento com a família Bolsonaro, quer qualquer coisa assim, que bom. Fato é que em muitos espaços ele está sozinho. No governo do estado ele não tem apoio, no governo municipal ele não tem apoio para isso.